Olá, amigos. Muito boa noite. Hoje, dia 12 de abril de 2026. O meu nome é César. Você está no canal Detetive Bíblico. Seja muito bem-vindo. Eu quero estender a todos vocês as minhas cordiais e sinceras boas-vindas. Bom, neste vídeo, nós vamos analisar o capítulo 24 de Mateus e agora vamos falar do versículo 29. Vamos falar sobre o escurecimento do sol e a queda das estrelas. É Mateus capítulo 24, versículo 29. O nosso canal, o canal Detetive Bíblico, é um canal antidogmas. Nós fazemos análise das Escrituras sem o viés de nenhuma tradição religiosa. Consideramos o contexto da fala, a conjugação verbal, o emissor da fala, o contexto temporal e o tempo da escrita. Então eu penso que estas variáveis, elas são de suma importância para que assim a gente possa ter um entendimento coerente acerca daquilo que está nas Escrituras. No nosso primeiro vídeo, nós analisamos Mateus 24, 31, onde fala lá, e ele reunirá os seus escolhidos de uma outra extremidade dos céus ao som da trombeta, com os seus anjos. Então, o vídeo anterior, o título do vídeo é Mateus 24, 31, ou seja, o arrebatamento dos eleitos. Mateus 24, 31. Se você que está aqui e se deparou com esse vídeo, assista esse vídeo e se você tiver mais um tempo livre, se você tiver tempo disponível, assista o vídeo anterior, o vídeo cujo título é O Arrebatamento dos Eleitos, Mateus 24, 31. É o primeiro vídeo do canal. Este será o segundo vídeo e nesse segundo vídeo nós iremos abordar Mateus 24, versículo 29. Fique conosco até o final do vídeo. Então, sem muitas delongas, eu estarei usando a Bíblia Thompson. A Bíblia de Estudo Thompson. Essa Bíblia aqui já é bem antiga, companheira de longas datas. Então, vamos adentrar a nossa leitura. O livro de Mateus, o capítulo 24 e o versículo 29. Olha o que está escrito. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então vamos considerar este versículo. Então este versículo, Jesus ele traz aqui, quando Jesus ele faz uso dessas expressões, eu quero dizer de antemão a você que está assistindo esse vídeo, Jesus ele não está trazendo novidade nenhuma. Quando Jesus fala que o sol irá se escurecer, quando ele menciona que a lua não dará sua luz e que estrelas irão cair do firmamento e que corpos celestes serão abalados, tem versões da Bíblia que fala os poderes dos céus serão abalados. Então, quando Jesus ele traz isso aqui, ele faz uso dessas expressões em seu discurso escatológico, Jesus não está trazendo novidade nenhuma. Por quê? Porque nós devemos entender que as Escrituras, ela foi escrita debaixo de uma linguagem judaica, debaixo de uma cultura judaica. Então Jesus, ele sendo judeu, ele também faz parte da mesma cultura. Então Jesus,
sendo judeu, ele usa da mesma cultura dos hebreus, da mesma cultura judaica. Está certo? Bom, então Jesus, em seu discurso escatológico em Mateus 24, Jesus ele traz essa expressão, né? Porque, a princípio, quem lê isso aí, se formos interpretarmos isso de uma forma literal, nós vamos imaginar que quando Jesus voltar, haverá uma dissolução cósmica. Então, qual que seria, então, a proposta desse vídeo? A proposta desse vídeo é nós fazermos a análise desse versículo e vamos ao Antigo Testamento, vamos pegar vários exemplos de profetas que em seus oráculos também fizeram uso dessa mesma figura de linguagem. Olha, já estou até adiantando, porque a ideia era justamente isso, era analisarmos e ao final do vídeo nós vamos poder determinar se Mateus 24, 29, se a questão da queda das estrelas é uma dissolução cósmica ou trata-se apenas de uma figura de linguagem. E se for uma figura de linguagem, qual é o sentido? O que essa figura de linguagem aponta? Então, essa será a proposta do nosso vídeo. Então, nessa introdução, eu vou mostrar aos senhores que, como eu havia mencionado, Jesus, ao fazer uso dessas expressões, ele não está trazendo novidade nenhuma. Não é novidade isso que Jesus está falando. Então vamos a vários exemplos. Eu vou pegar rapidamente, né, vários exemplos no Antigo Testamento e você vai comprovar que em diversas profecias você vai ver essa figura de linguagem presente nos oráculos, né, dos profetas. Então, a princípio, vamos ao livro de Isaías 13. Isaías 13, a partir do versículo 9. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir por meio dela os pecadores. Olha agora, as estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então você está vendo aqui o primeiro exemplo em que o profeta Isaías, assim como Jesus, o profeta Isaías também ele faz uso da linguagem em que ele diz que o sol se escurece e a lua não resplandece a luz, né? A mesma linguagem que Jesus usou em Mateus 24. Agora vamos a um segundo exemplo. Agora vamos ao livro de Joel. Você vai ver que o profeta Joel também, em um de seus oráculos, faz uso dessa mesma linguagem. Olha aí, Joel capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, que o grito de alerta seja ouvido no meu santo monte, que todos tremam de medo, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando. Ele está próximo. É um dia de escuridão, de sombras e de nuvens negras e de trevas profundas. Por quê? Era um dia de escuridão. O sol e a lua se escurecem. Por isso que se fala que o dia do Senhor é sempre um dia associado a nuvens. Nuvens e escuridão, né? Agora, olha o versículo de número 10 desse mesmo capítulo 2. Olha aí. Joel capítulo 2, versículo de número 10. Com o seu avanço, a terra treme e os céus são sacudidos. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Tá vendo? Vocês começam a perceber
que essa linguagem ela é algo peculiar dos judeus e que isso aqui faz parte da cultura dos judeus? E Jesus, ele sendo judeu, Jesus também, em seu discurso escatológico, fez uso dessa mesma linguagem figurada, né? Essa mesma linguagem simbólica, também usada pelos profetas. Muito bem, amigos. Então, eu acho que agora você já percebeu que quando Jesus ele traz em seu discurso aquela linguagem de que o sol irá se escurecer e que lua não dá sua luz e que estrelas caem do céu, eu já deixei demonstrado aqui aos senhores, a você que está assistindo o vídeo, de que essa linguagem que Jesus adota em seu discurso, ela não é algo exclusivo. Não é algo exclusivo de Jesus. Não é uma novidade. Eu estou mostrando a você que essa linguagem de Jesus é uma linguagem peculiar dos judeus. Os profetas, em seus oráculos, eles também faziam uso dessa figura. Então eu creio que isso já está comprovado, né? Eu mostrei aí 2 exemplos, né? Eu mostrei o profeta Joel e o profeta Isaías. O profeta Ezequiel também faz uso dessa linguagem, de uma linguagem semelhante a essa. O profeta Jeremias também. Só que para o vídeo não ficar muito longo, eu mostrei apenas esses 2 exemplos. Então agora vamos pegar um desses exemplos, vamos agora adentrar ao contexto no qual essa linguagem ela está inserida e vamos tentar entender o contexto. Porque uma vez entendendo o contexto, nós vamos voltar a Mateus 24 e vamos ver se realmente o contexto bate. Porque se nós entendermos lá no Antigo Testamento em que ocasião os profetas usavam essa figura, nós vamos entender em que ocasião também Jesus está fazendo uso daquela mesma figura. Essa mesma linguagem de estrelas que caem do céu, né? Sol que não dá a sua luz. Então, o profeta que eu escolhi, vamos ficar com Isaías 13. Então nós vamos ali em Isaías 13, vamos pegar um contexto, vamos tentar entender o contexto de Isaías 13, para que assim nós possamos determinar em que contexto o profeta está usando a figura de linguagem, a figura simbólica de estrelas que caem do céu. Então vamos voltar ao capítulo 13 de Isaías. Então, voltando ao livro de Isaías 13, aqui está a figura de linguagem. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, novamente, eu estou lendo Isaías 13:10 e estou mostrando a você a mesma linguagem que Jesus usou em Mateus 24:29. Então agora vamos voltar ao versículo de número 1 desse mesmo capítulo de Isaías e vamos entender em que contexto essa linguagem está inserida. Isaías 13, versículo de número 1. Olha o que diz a epígrafe. Oráculo acerca de Babilônia. Oráculo acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós. Então já fica claro que todo esse contexto, toda essa profecia é um oráculo acerca da Babilônia. Então o contexto imediato é uma profecia de Isaías
direcionada à Babilônia. Então, todo esse contexto, o profeta vai falar sobre Babilônia. Então, vamos lá. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entre pelas portas, portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus consagrados, chamei os meus valentes. Chamei os meus valentes para a minha ira. Então a ira de Deus estava direcionada à Babilônia. Então a Babilônia era alvo da ira de Deus. Então, o contexto imediato aqui é sobre a Babilônia. Então agora vamos continuar com a nossa análise. Versículo de número 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço dos reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante. Desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Então a terra da Babilônia seria alvo da ira de Deus. E olha o versículo 6. Uivai, pois o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e os rostos flamejantes, os seus rostos serão flamejantes. Agora vamos ao versículo de número 9. Versículo de número 9. Vede, o dia do Senhor vem horrendo e com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. Agora olha aí, as estrelas do céu e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, a princípio, essa figura de linguagem, ela está introduzida num cenário o quê? Num cenário de caos. Então, a Babilônia, ela seria o alvo da ira de Deus, ela iria ser tomada pelo caos. Então, esta linguagem, ela aponta para um colapso. Então, o colapso iria tomar conta da Babilônia. Agora veja uma coisa interessante, o versículo de número 11. Tem algo aqui que é de suma importância. Versículo 11. Visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Então, o mundo iria ser punido, mas o mundo aqui, abordado conforme o contexto da profecia de Isaías, não é o mundo nos dias de hoje, o mundo globalizado do nosso século, da nossa era. Esse mundo aqui era um mundo onde a Babilônia exercia os seus domínios. Então, Babilônia e os seus domínios iriam sofrer a experiência amarga do juízo de Deus. Então, o caos iria tomar conta da Babilônia. E o versículo 13, olha o que diz. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Viu só? O versículo 13. Veja aí. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar.
Então, assim como Jesus, em Mateus 24, ele diz que os poderes dos céus seriam abalados, não era isso? E aqui o profeta Isaías fala a mesma coisa. Quando a Babilônia ela caísse alvo da ira de Deus, quando a Babilônia sofresse o dano da ira de Deus, olha aqui, ó, os céus iriam se estremecer. Mas seria os céus o firmamento ou isso aqui é uma outra linguagem que também apontava para o caos? Era uma linguagem que apontava para o caos. Então, ou seja, o caos, o colapso, iria tomar conta da Babilônia. Vocês estão começando a assimilar? Muito bem, né? Então, eu acho que a essa altura do campeonato, o quebra-cabeça já está sendo montado. Eu acho que agora os senhores já estão começando a compreender em que contexto aquela figura de linguagem de céus que se escurecem, de céus que se estremecem, de sol que se escurece, estrelas que caem do céu. Então vocês entendem agora que essa figura de linguagem ela está contida dentro de um contexto de guerra, ou seja, dentro de um cenário onde se vê o dia do Senhor, a ira de Deus. E no caso aí, em Isaías, a ira de Deus ela estava sendo apontada para a Babilônia. Então essas figuras de linguagem que aparecem aí em Isaías, não é uma dissolução cósmica. Eram figuras de linguagem que apontavam para o caos. Ela apontava para o colapso que iria cair sobre a Babilônia uma vez que ela fosse alvo da ira de Deus. Entenda agora que é isso, né? Então vocês conseguem compreender, analisando aí o contexto de Isaías 13? Então agora, ainda em Isaías 13, então nós entendemos que essa figura apontava para um colapso, né? Sol que se escurece, estrelas que caem do céu. Então agora vamos ainda em Isaías 13, vamos ver quem foi o agente que Deus usou para trazer o colapso sobre a Babilônia. Agora vamos lá. Vamos ver se no capítulo 13 de Isaías nós conseguimos, o profeta ele faz menção de quem foi o instrumento usado por Deus para manifestar a sua ira contra a Babilônia. Então vamos aí em Isaías 13 ainda. Isaías 13, 17. Ó. Vede, eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata e nem tampouco desejarão o ouro. Os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará as crianças. Olha aí, Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então, Babilônia, ela seria transtornada por Deus. Mas seria Deus propriamente dito, ou Deus, ele transtornou a Babilônia pela ação dos medos? Ora, a Babilônia, ela foi transtornada pela ação dos medos. Então, o agente de Deus, que seria aquele que traria o caos para a Babilônia, era os caldeus. Não eram os caldeus, não, eram os medos, tá? Desculpa aí, perdão. Então, o agente que Deus usaria para punir a Babilônia era o exército dos medos. E o principal rei que esteve à frente desse exército foi o rei Ciro. Foi Ciro o Grande. Então, aqui está o agente que Deus usaria para manifestar a sua ira contra a Babilônia. Então, em meio a esse contexto de guerra, nós encontramos aqui a figura de linguagem que fala que o sol iria se escurecer e que a lua não daria sua luz. Por quê? Porque seria um momento de caos. O colapso iria tomar conta da Babilônia
quando o rei Ciro, à frente dos medos, invadisse e destruísse o reino da Babilônia. Ficou claro agora, amigos? Vocês conseguiram entender em que contexto essa figura de linguagem que o profeta Isaías usa, ela está inserida? Ela está inserida num contexto de guerra. Então, olha só, vamos fazer um breve paralelo. Na nossa cultura, quando nós aqui no Brasil, quando nós vamos descrever uma situação ruim, uma situação de caos, qual que é a figura de linguagem que nós usamos? A figura comumente que nós usamos é o seguinte: o bicho vai pegar, a cobra vai fumar, a porca vai torcer o rabo. Então, ou seja, todas essas figuras de linguagem, elas fazem parte da nossa cultura. Então, quando nós vamos descrever uma situação de caos, nós usamos essa figura. Olha, a cobra está fumando em determinado lugar, ou seja, a cobra está fumando lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque está tendo guerra entre facções, o bicho está pegando lá na comunidade tal. Ou seja, o bicho está pegando, a cobra está fumando. Isso são o quê? Figuras de linguagem da nossa cultura. Só que os judeus, os profetas, quando eles iam falar de caos, ao invés de ele falar que a cobra vai fumar, ao invés de ele falar que o bicho vai pegar, o que eles falavam? Eles falavam que o sol iria se escurecer, eles falavam que estrelas iriam cair do céu. Por quê? Porque isso fazia parte da cultura dos judeus. Então, o povo lá, os judeus que estavam inseridos nessa cultura, quando eles ouviam os profetas falarem isso, eles entendiam que uma situação de colapso estava o quê? Adiante. Algo, o quê? Um colapso, um caos iria acontecer. Então essa figura ela fazia parte do dia do Senhor. Vocês entendem agora? Então Jesus, quando ele traz isso em seu discurso, não é diferente. Então agora, já finalizando o nosso vídeo, vamos em Mateus 24 e vamos fazer a leitura novamente. E ali em Mateus 24, vamos ver se o contexto no qual Jesus fez uso da mesma figura é o mesmo contexto de Isaías. Vamos ver se há um contexto de guerra. Então vamos voltar para Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Ou seja, os poderes dos céus seriam abalados. É a mesma figura de linguagem usada pelo profeta Isaías. Então Isaías fez uso dessa mesma figura dentro de um contexto de guerra, um contexto em que a Babilônia ela sofreu a ira de Deus e quem trouxe o caos, o colapso para a Babilônia foi o exército dos medos. Então aqui também não está sendo diferente. Por quê? Porque isso aqui também está dentro de um contexto de guerra. E qual era a guerra aqui? Era a guerra judaico-romana. Ou seja, o contexto seria em que o Império Romano, usado por Deus, né, assim como os medos invadiram a Babilônia e trouxeram o caos, o exército romano, as legiões de Tito, também iriam invadir Jerusalém e levariam o caos. Só que ao invés de Jesus, se Jesus ele fosse usar a nossa cultura, o que Jesus iria dizer? Ele iria dizer o seguinte, ele ia dizer que o bicho ia pegar, a cobra ia fumar, a porca ia torcer o rabo, ou seja, o bicho vai pegar em Jerusalém, né? A cobra vai fumar. Só que ao invés de Jesus fazer uso dessa nossa cultura, Jesus ele usa a cultura dos hebreus. Ó. Ao invés dos judeus falarem que o bicho vai pegar, ele diz que o sol iria se escurecer, ele diz que a lua não dá a sua luz, e ele diz que as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Mas quando isso? No momento
em que o exército romano ele adentrasse em Jerusalém, o bicho ia pegar, ou seja, o sol iria se escurecer e estrelas iriam cair do firmamento. Então, isso aqui era muito usado pelos profetas e Jesus, ele sendo judeu, ele tomou isso aqui emprestado dos profetas. Por quê? Porque era muito comum naqueles dias os profetas em seus oráculos fazerem usos de linguagens figuradas, né, fazer uso de alegorias, porque isso era uma maneira do povo compreender. Uma vez que naquela época tão remota, eu penso que a maioria do povo não tinha acesso à leitura. Então, quando os profetas usavam essas figuras, usavam alegorias em suas profecias, isso era uma maneira de fazer com que o povo compreendesse. Então, quando os judeus ouviram isso aqui, Jesus falando tudo isso, eles entenderam que o caos, o colapso, iria se estabelecer em Jerusalém pela ação das legiões de Tito Flávio. Certo? Então está aí, amigo. Era isso que eu queria expor, era isso que eu queria trazer à tona e era isso que eu queria mostrar a vocês. Agora, a você que ficou até o final do vídeo, eu espero que você tenha assimilado e espero que você tenha absorvido essa informação, tá certo? E você tem todo o direito de concordar ou de discordar. Se você acha que esse vídeo ele é digno do teu like, então vocês deixam aí o joinha. Agora, se você não compactua, você deixa aí o dislike. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês já acham que um dia o sol vai se escurecer? Ou vocês acham que isso aí que Jesus usou foi apenas uma figura de linguagem, uma linguagem figurada que os profetas lá no passado usavam? Uma figura de linguagem que apontava para um colapso. Então, fica aí a critério de vocês, está certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo e uma excelente semana. Este é o canal Detetive Bíblico. Até o nosso próximo encontro. Fortíssimo abraço. Tchau, tchau.